Olá, galerinha, beleza? Primeiramente agradecer a Deus por show de vida que eu espero, galerinha. Passando aqui, galerinha, para a gente dar uma reformulada sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a intervenção na Venezuela. Então nós vamos ler aqui, ó. Terrorista, conhecimento e combate, tá bom? E o que o Trump está fazendo, ele está fazendo a coisa certa. Justamente é para levar paz ao povo. Entendendo, galera? Então, aqui, primeiramente, eu quero pedir desculpa a ele que eu falei mal dele na campanha dele, né? Porque ali não foi para defamar ele e nem denegrir a imagem dele. Ali foi um meio de me defender por causa de uma conspiração que saiu aí de 2019 para cá. Por isso que ainda não fui reconhecido como influência digital ainda, galera. Mas aqui tá a minha indignação também, tá bom? Mas vamos ler reformando aqui, galerinha, tá bom? Fala assim, ó. Terrorista e o crime organizado. É o que está acontecendo hoje, no dia atual de hoje, galera, tá bom? Então, nós vamos dar uma reformulada aqui e depois nós vamos rever aqui a aula, tá bom? E fala assim, ó. A movimentação de organização terrorista e de organização criminosa são diferentes enquanto o surgimento de grupo terrorista que pode relacionada à ideologia de bens, com um problema social. Tá entendendo, galera? Então é um problema. O Trump tá certinho, eu apoio ele, bem no caso. Então, viu? Ele fala assim, ó. Como problema social, econômico, político e religioso. É o que tá acontecendo, galerinha. Tá entendendo? Ele fala assim, ó, a Associação para Lucros Financeiros está em gênese do grupo criminoso. Entretanto, isso não significa que essa organização não tem algo em comum. Que, né, um age diferente, o grupo criminoso age diferente dos terroristas. Os terroristas agem diferente do grupo criminoso. Fala-se mais. Isso não significa que essa organização não tenha algo em comum. Possuem, em verdade, muitos interesses complementares, por isso a necessidade de o Estado acompanhar com atenção, tendo tanto criminoso quanto terrorista, para que não possa vir levar danos à população, galerinha. Então, onde o governo cria lei se beneficiando, cria lei para defender os traficantes, onde eles financiam o tráfico, tá entendendo? Fala assim mais, galera. Isso interessa completamente entre as organizações terroristas e as organizações criminosas. Leva ao surgimento de... Não, acho que não é fenômeno não, galera. Isso daqui é terrorista mesmo. Fala-se mais. De dar convigência, segundo... Aí fala assim, ó, Celina Harris, assim, nos recentes grupos de terroristas tem se envolvido com a doação de ajuda ao Estado desaparece. Então, por isso que os países lá fora não querem investir no país, porque o dinheiro some, galerinha. Eles roubam, dão licitação para grupo criminoso, para pegar a secretaria lá em Brasília, tá entendendo? Você que não conhece a política, estuda, sabe o que está acontecendo, tá bom? Aí fala assim mais. E cita como exemplo a Farc da Colômbia e da Venezuela, mas fala assim, ó, Cedere Luminoso, no Peru, que são organizações que envolvem mais a Venezuela, que envolveram com o narcotráfico. Então o Trump está combatendo o narcotráfico justamente para que sua geração não venha usar droga, venha roubar, ou matar ou destruir a família dos outros, galerinha, tá bom? Falar mais assim, convergência, portanto, nas palavras de Helms, nove avos, e processo em que a organização criminosa de terrorista atua de forma conjunta, por teres interesse e propósito e metas comuns, como secretaria lá em Brasília. Aqueles que desejam ganhar dinheiro e estes praticam seus atos de violência política. Então o governo extorque de um lado e usa os traficantes para extorquir a população trabalhadora para não reivindicar seus direitos. Mas eu aqui não, é diferente. Não vendi meu voto e não vendo. Justamente não tenho o direito de ir, vir e cobrar melhorias para a população. O fenômeno do convergência permite essa conjunção de interesse entre os dois, ainda que o seu caminho passa
a se cruzar e cruzar terrorista e membro de organização criminosa tem perfis essencialmente distintos. Deve, porém, repetir-se e estudar de forma conjunta, tendo em vista de uma organização pode utilizar-se de outras para a convergência dos seus objetivos. Então, os objetivos deles, o que lá, galera? É pegar a licitação, pegar o dinheiro público, rouba o dinheiro público e o povo aqui fica pagando pelo aquele dinheiro que sumiu lá, galera. Tá bom? Então, nós vamos falar bem que assim mais. Um dos dois motivos dessa situação, como visto a necessidade atual de a arrecadação de fundos, como utilizar de algumas atividades criminosas pela organização terrorista, como o narcotráfico e o tráfico de pessoas, falsificação de bens, entre outros. Tá entendendo? E outros motivos de dependência operacional que pode ocorrer entre grupo terrorista e organização criminosa para, por exemplo, fornecimento de documento falso que eles apresentam para o bem deles não ser apreendido, que era para ser apreendido mesmo, bem de traficante corrupto, que essa aqui é a lei que fala, galerinha, entendendo assim, a existência de demanda por bens e serviços ilegais estimula o aparecimento de grupos dispostos a surgir tais necessidades, em especiais pela vultosa ganho de existência em mercado. Por isso nós criamos o grupo Pé de Pato, que são nós polícia. Tá entendendo, galerinha? Então, eu vou ler só até aqui. Muitas vezes a organização terrorista mantém o contato com o grupo criminoso, a organização, como a arrecadação de fundos destinados ao tentado a FARC 10 alvos. Por exemplo, até assumirem o controle de grande parte da atividade como eu falei, da licitação lá de governamentais. Isso que eles estão querendo. Aí o governo fragiliza, toma, e o povo que sofre. Atentado. O tráfico de droga na Colômbia era conhecido por tanto proteção aos traficantes, receber dinheiro por serviço. É o que os governantes estão fazendo brasileiro. Eles financiam o crime, para que você não possa reivindicar seus direitos. Tá bom, galera? Então, nesse ano de 2026, você pense bem, 2 vezes, em quem vão votar? Esses políticos corrompidos aí, que aparecem de 4 em 4 anos, mentindo, não faz nada pelo povo, não vota neles. Aí, utilizando do planejamento, obtenção de abstenção. Por isso que eu me abstenho na decisão do governo, que eu não participo das políticas, das reuniões, então eu me abstenho. Em meio de atentado terrorista, a autoridade colombiana também reportaram a associação que existiu entre Cartel de Medellín, Exército em Libertação Nacional, ELN, um grupo terrorista que inspirava a Revolução Cubana, com agentes contratos de cartel para extensão de carros-bomba aí naquele país. Então, galerinha, essa daqui é tipo assim um modo de refletir e você entender o que é política, tá bom? Então, eu vou encerrar a leitura aqui, dar seu like, seu comentário, falar o que você acha dessa leitura, entendendo? E ajuda a divulgar mais esse trabalho aí, galerinha. Compartilhe com 5 pessoas que você gosta. Aí dá lá seu like, seu comentário e muito obrigado e bom final de semana, que Deus nos abençoe.